Isso. Vamos nessa. O ato convocado por Jair Bolsonaro no domingo, na Paulista, reuniu menos participantes do que em manifestações anteriores. O público não chegou a preencher um quarteirão, né, em frente ao MASP. Você está vendo ali imagens, né? Algumas pessoas com bandeiras dos Estados Unidos, de Israel. A estimativa da pesquisa, Grupo de Pesquisa Monitor do Debate Político, é de que a manifestação tenha reunido 12.400 pessoas. Esse número é cerca de um terço do ato realizado no mesmo local no dia 6 de abril, né, quando a contagem registrou a presença de 44.900 participantes. Estão aí as imagens, Reinaldo. Pois é, não, e veja, até a imprensa tem chamado de cerca de um terço, não, é pouco mais de um quarto, porque cerca de um terço, são 12.500, um terço seria 36 mil aqui, 37.200, né? Os três terços. Como eram 44 mil, é pouco mais de um quarto. É muito pouco, né? É um quinzeavos, isso em relação ao evento de 6 de abril. Se pegar em relação ao evento de 24 de fevereiro, é um quinzeavos. Em 29 de fevereiro, apareceram... 24 de fevereiro, 29 é só bissexto de fevereiro, né? 24 de fevereiro, apareceram 185 mil pessoas, segundo o mesmo medidor. Eu não sei se está certo ou se está errado, só estou dizendo que o critério é o mesmo. O critério que mediu o de agora mediu os outros dois, né? Portanto, a proporcionalidade está certa, né? Ainda que o número possa ter uma variação, mas a proporcionalidade está certa. E, portanto, você tem um comparecimento declinante, obviamente, né? Foi um micaço, e olhe que não faltaram coisas, vamos juntar tudo, vamos juntar anti-governo Lula, vamos juntar INSS, vamos juntar anistia, perseguição suposta a Bolsonaro e tal, e Xandão e o Diaba 4. E, no entanto, apareceram 12.400 pessoas, né? Porque também a pauta da anistia, nós sabemos, ela não une nem mesmo aqueles que têm lá simpatias pelo bolsonarismo podem votar no bolsonarismo, né? Então, é claro que isso demonstra uma influência declinante do capitão, né? A questão é caracterizar essa influência declinante. Como é que ela se dá? Essa influência, e nós vamos tratar disso aqui. Essa influência declinante se dá porque está havendo uma troca de guarda na direita, como alguns querem que esteja em curso e que aconteça, de sorte que a direita, então, deixe de ser liderada por Jair Bolsonaro e pelos Bolsonaro e passe a ser liderada pelo Tarcísio de Freitas, né? Que é o que a direita quer. Todo o arranjo que está aí, inclusive esse arranjo em torno da questão dos gastos, etc., na verdade, a articulação para a candidatura Tarcísio de Freitas. As derrotas que o governo tem sofrido recentemente é para isso, né? Elas servem a esse propósito, né? Nós vamos ver daqui a pouco o discurso que o Tarcísio fez na Paulista, discurso de candidato. Então, assim, tem pouca gente, porque está havendo essa troca de guarda, mas, por outro lado, também precisamos pensar, né? De qualquer modo, o Tarcísio estava lá. Se está havendo essa troca de guarda, deveria haver um entusiasmo com o Tarcísio presente. Não estou dizendo que ele seja fraco eleitoralmente, ele é fortíssimo eleitoralmente, né? Até porque, insisto, é o candidato do agro, é o candidato do mercado financeiro, é o candidato de parte importante da indústria, é o candidato da imprensa, para ser genérico, né, com raras exceções ali e tal, de divergências e tal, mas sem dúvida nenhuma, basta ver o tratamento que se dispensa um, o tratamento que se dispensa outro. Então, ele virou uma espécie de consenso das forças conservadoras. Então, é muito forte esse candidato. Hoje, o único que cria dificuldades a essa candidatura é o próprio Jair Bolsonaro, à medida que se diz candidato, né? Ainda, e que pode reverter, tal, sabendo que não, né? Mas, com isso, ele segura,
na sua mão o processo e não morre de simpatias pela candidatura do Tarcísio. Todo mundo sabe, porque acha que ele não é direitista o bastante. Ele acha isso, o Eduardo acha isso. O Flávio condescende um pouco. Ontem disse, vamos ver, não haverá vaidade na escolha. Um pouco para apaziguar a turma do Tarcísio, para apaziguar um pouco a direita, né? Essa direita que acha que o Bolsonaro, nessa altura, está criando dificuldades, né? Porque se esperava, e isso não se diz, ao contrário, toda a ideia de que o Lula está derretendo. Se o Lula estiver derretendo na proporção em que se noticia que ele está derretendo, ele tinha uma popularidade negativa, hoje no seguinte sentido, menos 20, né? Mas não é assim, né? Quando você faz a simulação eleitoral, tem um empate técnico. E o governo nunca apanhou tanto, nunca teve tantas derrotas, não sei o quê. É que a coisa pode ter chegado, precisa ver, não tô dizendo que sim, mas é uma hipótese especulativa, né? Especulativa não é do mercado financeiro, que eles fazem bem, é de especulação intelectual. De tal maneira o Congresso anda exagerando na tentativa de desmoralização do governo, de tal sorte está cônscio do seu poder de que pode fazer qualquer coisa, né, que aprova a elevação de número de deputados, aprova a elevação de despesa, não tá, essa altura não está nem aí. E, como resposta a esse desequilíbrio de contas que há, atenção, esse desequilíbrio que é fiscal apenas. A economia não está mal. O desequilíbrio é fiscal, né? Esse desequilíbrio fiscal, parêntese, desemprego está, de novo, está no recorde negativo, felizmente, né? De queda do desemprego. Vem o quê? Vamos corrigir, vamos parar, vamos aumento do salário mínimo, aumento real não vai ter, aposentadoria. O corte está indo para o pobre. E, de algum modo, isso pegou, isso passou, porque está claro que vai ser assim, que é assim. E que a direita também não tem resposta que não seja cortar do pobre. Porque se tivesse resposta que não fosse cortar do pobre, apresentaria. Qual é? Não tem, só tem assim, gastos, governo, não sei o quê. Então, assim, o encanto também com esse negócio de ter um campo político, como quer Economist, que está em declínio, já vamos falar, né? E ter o outro que está em ascensão. Esse outro que está em ascensão quer exatamente o quê também? No que respeita às contas públicas, né? Então, são vários os fatores a explicar por que o Bolsonaro não está mais juntando aquela turma toda tal, e junta cada vez menos. Porque se não existe uma adesão à anistia, a maioria dos brasileiros é contra, né? Tem isso. Até, insisto, quem tem simpatias, eventualmente, pelo campo da direita, a maioria é contra. O Bolsonaro, o discurso dele já não seduz tanto, né? Existe uma pressão ali para que se mude o comando da direita no Brasil, só que o candidato a timoneiro desse processo também estava no palanque, que é o Tarcísio. E também não juntou gente, porque ele também estava lá, né? Então, precisamos ver. Tem gente, assim, eu insisto, que está antevendo a história, parece que tem a minha bola de cristal aqui, ó, né? De silicone, meu ovo de cristal, né? Aquele ovalado. Né? Não é assim que as coisas são, né? Vamos ver. Que foi muito ruim o resultado, foi para ele, né? Mas ele tem esperança, né? Ele tem esperança, ele diz que, acho que a gente tem o vídeo aí, que se derem a ele 50% da Câmara e 50% do Senado, nada menos, né?
ele terá o poder, né? Nem precisa ser presidente da República. Acho que a gente tem esse vídeo, até o vídeo da fala do Bolsonaro aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai rodar agora, o pessoal está separando ali, o Bolsonaro falando que se ele tiver pelo menos metade da Câmara e também representantes no Senado, né, a maioria nem precisa ser presidente. Vamos ver. Eles me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Me permita repetir, me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. Tarcísio, ó, só olhando, fazendo cara de paisagem. Eu gosto das tomadas que eles fazem, né? Que fica parecendo que há 5 milhões de pessoas, né? No evento, que tinha 12.500, enfim, menos de um quarteirão. E me deem metade da Câmara, não, me deem o poder total, que eu teria o poder total, o poder do Congresso, e pronto, nem preciso ser presidente, porque o Congresso faria tudo, né? Nem que seja daqui ou do além, pelo amor de Deus, né? Você imagina você ter metade do Congresso aqui, com a extrema-direita, e ainda o Bolsonaro dando ordens lá do além. Eu não consigo pensar numa imagem do inferno do ponto de vista institucional pior do que essa, né? Tomara que não aconteça desse modo, né? Mas, de qualquer modo, você veja que tem a ideia o tempo todo, e o Bolsonaro sempre jogou com isso, né? Tem a ideia do usar a democracia para, na verdade, emparedá-la, né? Me deem metade e eu mudo o Brasil. Ele foi presidente da República, né? Ele teve a chance de mudar o Brasil em coisas substanciais. E a gente viu o que ele foi capaz de fazer, né? Ele, a rigor, nunca nenhum presidente teve o que ele teve. Em razão da pandemia, claro, mas ele teve dinheiro para usar sem limites, né? Ele teve a chance de comandar o país naquele que foi o seu, do Brasil e do mundo, né? Aquele que foi o seu maior desafio. Nunca houve nada que tivesse matado 700 mil brasileiros, né? Como foi o caso da pandemia. Ele teve a chance de ser realmente o grande líder desse negócio. E nós vimos o que ele fez. Nós vimos as escolhas que ele fez, né? Então, enfim, é um faroleiro, né? Um embusteiro do ponto de vista do negócio dos propósitos, daquilo que ele quer e tal, né? E acho que o número de pessoas ali presentes, porque note que ele está na reta final para ser preso. Para ser preso. Eu sempre acho curioso quando vem aquele negócio, não prendam Bolsonaro agora, porque seria uma comoção. De quem? Comoção? Prender o Bolsonaro? O que vai acontecer? Quem é que vai sair tendo fogo às próprias vestes se prender o Bolsonaro? Mesmo que seja prisão preventiva. Um risco que efetivamente ele corre agora, né? Não acho que vai acontecer, até porque, enfim, nós estamos em julho praticamente, né? E Bolsonaro vai ser julgado por setembro, talvez a pena seja já executada em outubro, depois dos embargos. Então não acho que se vai antecipar, mas se ficar caracterizado que seus advogados ou agentes seus tentaram interferir na delação de Mauro Cid, né? Isso é interferência na instrução criminal. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Isso rende prisão preventiva. Desafio alguém a dizer que não.
que o Alexandre só não vai decretar se não quiser. Né? Mas considerando que as coisas caminham para o seu desenlace, né? Talvez só com o voto contrário de Luiz Fux, que tem dado sinais, né, nesse sentido, então, acho que, né, não precisa. E, note, nesse período, então, seria assim, vamos agora para a rua, porque senão nosso líder vai ser garfado. As pessoas não foram, não, é que eu estava vendo o jogo do PSG, é que eu estava vendo o jogo do Flamengo. Peraí, mas... Né, tem os objetivos da pátria em primeiro lugar, não é isso? Não era jogo da seleção brasileira. Né? E outra, em São Paulo, né? Não era no Rio a manifestação. Então, eu acho que realmente a coisa está ruim para ele. É. Né?